pronto. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Falando aqui de Nova Russas, no Ceará, apresentando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, carinhosamente conhecida como FREBEM, agora no dia 5 de julho de 2025. Então, como sempre nós fazemos nesse primeiro momento, nós vamos elevando nossas vibrações para Deus, pedindo que nos auxiliem nossos guias, mentores espirituais, como sempre estejam apostos, que podemos estar sempre conectados com eles, facilitando nossas boas vibrações, a nossa conexão com a nossa proposta encarnatória, e nesse momento em especial, nosso discernimento, nosso entendimento, a nossa compreensão, com os ensinamentos que serão disponibilizados nesse final de tarde, início de noite de hoje, abrindo as gavetinhas do conhecimento, nos trazendo inspiração, que a gente possa aprender e praticar cada vez mais os ensinos do nosso Mestre Jesus. E que ele continue nos abençoando agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, dito isso, nossa prece inicial, vibrações, já estou com o meu evangelho aqui, aguardando aí que vocês me digam um capítulo e um item para a gente fazer uma breve reflexão. Capítulo Qual é 13, hoje? capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, e o item é o 18, os órfãos. Os órfãos, achei. Nesse evangelho aqui, ele vai estar na página 140. Esse aqui é da ID, editora ID. Então, os órfãos, no capítulo 13, nos diz o seguinte: meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar que lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Daí, delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios: uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração de que sangra, e pensai que fazendo bem trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Então, essa leitura curta que vem dentro desse capítulo, que a vossa mão esquerda não sabe que a vossa mão direita, ela, de certa forma, mudou meu comportamento depois que eu me deparei com essa leitura, há muitos anos atrás, quando a gente lidar com situações como essa, de uma criança, de repente, nos pedindo alguma coisa, e muitas vezes a gente já começa a pensar maldades, né, que tem alguém por trás, a mãe que manda pedir, sai daqui, ou então dá alguma coisa para que ela se afaste o mais rápido possível, para me livrar daquela presença que está me desagradando. Né? Então, tudo é a nossa intenção. Não importa a intenção deles ou quem está por trás deles. Às vezes você não vai dar dinheiro, mas dá um alimento. Né? Vão pedir, às vezes a gente está em algum local, numa lanchonete, oferece um... Né? E pergunta, você está estudando, está fazendo alguma coisa? Não é uma coisa simples, isso muda todo o cenário, né, do processo. Então, é uma coisa que parte de nós. Né? Então, é a nossa intenção, é a forma como a gente vê, como a gente lidar com a situação.
Outra coisa que me ocorreu, enquanto eu fazia a leitura, né, dessa orfandade também que existe, trazendo por esse processo mais amplo de entendimento, de nós seres humanos como todos. Quantas pessoas já adultas não se sentem também órfãs do nosso Pai Celestial, abandonadas, tristes, depressivas, em situação de abandono? Isso também a gente pode trazer para essa perspectiva. Pessoas que às vezes precisam só ser um pouquinho mais ouvidas, né? Precisando de um desabafo, de um conselho, né? De um ombro amigo, sozinhas no mundo. Estou falando de crianças agora, crianças espirituais que nós somos, órfãos, pessoas que se sentem órfãos de Deus, que já perderam um pouco as esperanças. Então, é importante que a gente tenha essa percepção também. Às vezes a gente vai encontrar isso no olhar das pessoas, no pequeno diálogo, no bom dia, pessoas que estão ao nosso redor, até familiares mesmo, amigos, pessoas que estão próximas. Porque quando ele fala aqui dessa criança também, eu lembrei agora do texto, pedaço da leitura, esse trecho, fala que essa pessoa que está ali lhe pedindo, que você nunca viu na vida, pode ser uma pessoa que já foi cara para você numa outra existência. Pode ter sido um filho seu que está ali lhe pedindo. Não é? Então, aqui não existe coincidências, normalmente são reencontros. Né? E essas pessoas que estão mais próximas, no nosso convívio diário, isso quase que sem dúvida nenhuma são reencontros. Raras as exceções, o próprio Evangelho diz para a gente, que são pessoas completamente estranhas ao nosso processo evolutivo. Ela já vem fazendo parte desse processo há muito tempo, e nós nos reencontramos por algum motivo, para restabelecer, reforçar, ou trazer esse novo direcionamento, sair do círculo daquele processo que vem se repetindo muito, que a gente vê nos tratamentos, o ódio, do rancor, do ressentimento, das mágoas que vêm acumuladas, vêm no nosso subconsciente, e muitas vezes nós nos dirigimos para as pessoas próximas e caras de maneira mais agressiva, sem nem perceber, já está no inconsciente. Então, sobre essa orfandade aqui, trazendo para uma perspectiva maior de entendimento. Não só essas crianças, é claro, que requerem atenção, que vivem abandonadas, como o ser humano hoje, de maneira geral, né? A gente trazê-los e perceber que todos nós somos filhos do mesmo Pai, né? E vão perceber nesse momento, como também nos atendimentos que a gente faz, eles, quando estão sendo atendidos, que tem essa percepção mais ampla, eles dizem assim, agora eu sei que existe Deus. Porque muitas vezes já acha que não tem. Porque que Deus é esse que me deixa sofrer tanto assim, passar por tantas dificuldades, dores e sofrimentos? Né? Então, quando tem esse entendimento das oportunidades que nós temos, como a gente vai ver no nosso estudo de hoje, vai se sentir novamente inserido, querido, amado, abraçado, né? Porque quantas são as pessoas hoje que se sentem, pelo menos, pode até não ser, mas se sentem ignoradas por tudo e por todos, se sentem sozinhas. E, às vezes, só precisa que a gente vá de encontro, né? Como eu falei anteriormente, um diálogo, uma coisa que possibilite esse despertamento. Bem, dito isso, vamos voltar nossas atenções para o nosso estudo de hoje, né? Sei vocês, mas está bastante interessante. Nós encerramos semana passada a parte da escala, mas vamos continuar falando sobre ela. Mas aqui, só para a gente se situar, nós estamos no segundo livro, né? O livro dos Espíritos. Ele é subdividido em 4 livros, cada um deles direcionados aos outros 4 livros da codificação, que formam a base do Pentateuco kardeciano, né? O primeiro livro, As Causas Primeiras, foi direcionado ao livro A Gênese. O segundo livro que nós estamos estudando, né, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, ele está diretamente relacionado ao livro dos Médiuns. O livro terceiro, que são as Leis Morais, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, o livro Céu e Inferno, né, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Né? Então, nós estamos e vamos permanecer durante um longo tempo estudando esse livro 2, né, o segundo livro, porque, afinal de contas, ele é o maior desses 4. Né? Nós vamos estar aí até a questão de número 613, aproximadamente, dentro do livro dos Médiuns.
Então, aqui, para a gente se situar dentro desse segundo livro, nós estamos ainda no primeiro capítulo, que ele está dividido em 11, né? Que é onde a gente fala aqui dos espíritos. Agora, nesse primeiro capítulo, nós já estamos chegando no seu final, já estamos lá bem pertinho do final. Semana passada, como eu disse anteriormente, nós concluímos a escala espírita e já vamos iniciar hoje falando sobre essa evolução dos espíritos, tá? Então, quando a gente fala sobre a evolução dos espíritos, eu ainda deixei aqui do slide passado para a gente poder ver esse processo aqui de evolução, que nós esmiuçamos, né, nas últimas semanas. Logo, logo vai estar disponível também no YouTube para quem perdeu acompanhar. Nós estudamos aqui a terceira ordem dos espíritos, que é dividida em 3 ordens, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos, os espíritos puros, e que dentro da terceira ordem existem 5 subclasses. A classe dos espíritos puros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os perturbadores, e que na segunda ordem dos bons espíritos tem lá os benevolentes, os prudentes e sábios, de sabedoria, os superiores. E nessa classe e ordem, que é a mesma, né, só tem um, que são os espíritos puros. Nós estamos aqui nessa direção, um processo de evolução, crescendo. Quem não viu ainda, a gente esmiuça cada um deles nos estudos passados. Dito isso, vamos iniciar, então, a primeira questão que nós vamos abordar hoje, que é a de número 114, e ela chega para a gente, voltamos, né, à questão das perguntas e respostas, porque desde quando a gente começou a estudar a escala, eram informações trazidas, agora sim, nós temos perguntas e respostas, retomamos, e a 114 é a seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, aqui está ficando bem claro, a resposta ela é bem objetiva e direta. Porque imagina se nós fôssemos criados bons ou maus, né? Nossa jornada seria já pré-determinada, vamos dizer assim. E não haveria nenhum tipo de mérito ou demérito nas nossas ações. A pessoa já veio ruim, né? Então, aqui está dizendo que são os próprios espíritos que se melhoram durante o processo. A afirmação de são os próprios espíritos que se melhoram, isso coloca a responsabilidade da nossa evolução individualizada nas mãos de cada um de nós. Isso quer dizer o quê? Que não depende, a minha evolução não depende do outro. Da Nádia, como eu estou vendo aqui, por exemplo, a dela não depende da dona Regina. Cada um é responsável pelo seu próprio processo. A gente está aqui, a gente pode se entreajudar, mas as ações, aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu faço, depende única e exclusivamente de mim. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, vamos dizer assim, culpar a natureza da criação por nossas imperfeições, né? Elas são resultados das nossas escolhas e caminhos que nós trilhamos. E aí me veio agora, de repente, aqui a história da gente, de repente, estar pagando pecado porque alguém lá atrás comeu uma maçã. Né? Mesmo por você for buscar qualquer tipo de sentido, analogia, alegórica, não faz nenhum tipo de sentido. Eu ter que passar por pecado porque os outros fizeram alguma coisa. Né? Então, não faz nenhum tipo de sentido. Cada um é responsável pelo seu próprio processo. Isso seria até, a gente analisando de forma mais ampla assim, seria até injusto, né? Eu pagar uma coisa que a outra pessoa comprou e eu vou ter que pagar, né? Não tem nada, que eu nem conheço há muito tempo atrás, não faz nenhum tipo de sentido. Então, embora, de certa forma, essa questão não mencione também diretamente, fique muito claro aqui, a questão da reencarnação, ela está aqui de uma forma implícita. Porque como é que os espíritos melhoram? Nós somos o quê? Espíritos encarnados. Como é que a gente consegue melhorar? Se a gente só tem uma vidinha só. Se a gente pensar sobre essa perspectiva.
dá tempo, será que a gente consegue chegar no final dessa existência já com todas as características do homem de bem, como tem no Evangelho, como a gente viu na escala nos últimos estudos, um espírito puro, com aquelas características? Muito difícil, impossível, eu diria, né? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, nós vamos ver que através dessas experiências que nós já vivemos e que nos aguardam ainda, né? Diferentes existências, em diferentes mundos, possivelmente, provavelmente, muitos ou quase todos de nós não somos desse planeta, afinal de contas, nós somos seres cósmicos, né, vamos dizer assim, mas já viemos de outros planetas para cá também. Então, em condições diferentes, tudo isso vai sendo diferente para cada um de nós. É exatamente essa perspectiva da reencarnação que vai oferecer para a gente todas as oportunidades necessárias de aprendizado, né? De reparar os nossos erros e para que a gente possa desenvolver essas questões relacionadas a essa cerne divina que cada um de nós carrega, essas qualidades que estão latentes dentro de cada um de nós, que vem do Espírito. Então, é exatamente nesse sentido, essa multiplicidade das vidas, que o Espírito vai tendo essa chance, né, através dessa misericórdia divina, de a gente ir eliminando, despojando-se, vamos dizer assim, de todas as imperfeições do homem velho, né, e alcançando essa soma de perfeições, se desvinculando dos defeitos e se apropriando, de certa forma, de qualidades que nos façam ascender, né, nesse processo evolutivo e contínuo que depende da gente, reforçando. Então, vamos dizendo também que se essa melhoria, ela depende somente de mim, só depende de você, só depende de nós, então, isso faz a gente pensar que o esforço ele é inevitável. Nós precisamos sair chama-se de zona de conforto, né? Da preguiça, dessa cegueira, muitas vezes, que nos prende, e criar, de certa forma, uma vontade, um gosto em se cuidar. Né? A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar, sobre o cuidar do corpo, né? O Espiritismo fala também sobre o cuidar do corpo e do espírito. Então, da mesma forma que eu preciso cuidar do meu corpo, que é essa ferramenta, esse jumentinho de carregar a alma, como dizia o Chico, a gente cuidar também do nosso espírito, se interessar por isso. É importante que a gente se interesse, que vá buscar que isso não seja para a gente um fardo, mas assim, é indispensável que isso aconteça. Então, não tem atalhos. E como eu disse anteriormente, não tem como outra pessoa fazer por mim. Eu é que tenho que fazer. Isso serve para ambas as coisas, cuidar do corpo e do espírito também. Então, cada prova que a gente supera, cada tentação, vamos dizer assim, vencida, cada ato de caridade praticado, cada vício que a gente consegue combater, ele contribui para a nossa ascensão, vai contribuindo para o nosso crescimento. E aqui a gente aprende, né? Que quando são reveladas essas verdades, vamos dizer assim, nós somos convidados à ação, a se mover, a se movimentar, né, ao trabalho sobre nós mesmos, que é o que a gente sempre fala. Isso aqui tem vários nomes, né? Esse trabalho sobre nós mesmos, é o autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, reforma íntima, e por aí vai. Então, essa vigilância, vamos dizer assim, constante também, para que a gente possa, de forma voluntária, acelerar nosso próprio crescimento, né? Nessa escala que a gente viu aí agora há pouco, uma escala evolutiva. Né? Então, trazendo essas primeiras reflexões, vamos aprofundar um pouco mais. Em algum momento eu vou ser redundante em alguns aspectos para a gente ver se a gente fixa um pouco mais do nosso estudo, né? É importante, assim, mesmo a gente não trazendo assim, uma característica, passando dever de casa e tudo, era importante que a gente estivesse em casa com papel e caneta para fazer alguns apontamentos, algumas anotações, né, as dúvidas que a gente vai ficando,
né, indicações, às vezes, de algum livro, alguma coisa, alguma situação que eu possa pesquisar depois, uma frase que de repente, foi dita que eu preciso me lembrar, né? Então, é interessante, como estudo, a gente, de repente, está fazendo essas pequenas anotações. Fica a dica aí. Então, reflexões. Bem, essa questão de 114 é uma das mais, vamos dizer assim, libertadoras do Espiritismo, pois nos empodera, colocando em nossas mãos as rédeas da nossa própria evolução e revelando a bondade e a justiça intrínsecas às leis divinas. Eu entendo como isso aqui sendo uma coisa também libertadora, porque uma coisa é a gente falar que Deus é bom e justo. Ah, Deus, ai meu Deus, obrigado. E quem alguém já brigou com Deus, já discutiu com ele por as coisas que acontecem com a gente? Uma coisa é você perceber, dizer que Deus é bom e justo. Outra coisa é você saber, é você entender e compreender essa justiça. E é através dos estudos desse entendimento que a gente passa a perceber como é um pai bom e amoroso, e justo, principalmente. Entendendo essa paternidade de que todos nós somos filhos de Deus. Até aquela pessoa que você menos gosta, vamos dizer assim, ela também é um filho de Deus. Ela também vai receber as oportunidades. Tudo no seu tempo. Né? Cada um está no seu processo. Que a gente possa respeitar o processo do outro, podendo desejar sempre o que for de bom e de melhor para as pessoas. Então, como eu disse, a gente vai aprofundar um pouco mais. Algumas frases aqui para a gente reflexionar. Bem, nenhum espírito é criado bom ou mal. A escolha da evolução e a responsabilidade por ela é nossa. Repetindo, é uma frase, é um texto que, tirado de lá, é um convite bem poderoso à nossa autorresponsabilidade, para que nós sejamos os protagonistas da nossa própria vida, para que a gente tome as rédeas e o controle dela. Depende de mim. Então, ela dá para a gente um poder, nos empodera realmente, mostrando que nós somos esses construtores do nosso próprio destino espiritual. Não depende de outra pessoa, é de nós. Pegar as rédeas e ir em frente. Então, não tem desculpas para a gente ficar, né, procrastinando, para inércia, qualquer tipo de desculpa externa, e até culpa também, carregar culpa. Ah, não estou conseguindo, estou indo devagar. Não adianta falar, é buscar, ir atrás, né? Então, como ele está em nossas mãos, a qualidade da nossa vida, da nossa jornada, depende das nossas escolhas. É a lei da semeadura, né? Que nós fazemos essas escolhas a cada instante. Desde o momento em que a gente acorda, até todo o processo diário, são escolhas que nós vamos fazendo. Por mais que nós já estejamos ali meio que no automático, a gente vai fazendo as escolhas. Tem as questões que já vêm, que fazem parte da fatalidade das nossas existências, porque, afinal de contas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tem determinadas situações, elas já vêm para a gente. Mas porque a gente já fez escolhas no passado. Nós estamos presos a isso, né? Ao que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, é nessa situação que a gente vai construindo, né, esse passo a passo, tendo esse entendimento que a gente continua ainda nesse momento, ao mesmo tempo que a gente colhe, continua plantando. Então, isso depende da nossa colheita do amanhã, mais tarde, daqui uma semana, de um ano e das outras existências. Depende muito do que eu estou plantando hoje. Outra frase também dessa primeira parte para a gente refletir. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a liberdade e o poder de nos elevarmos até Ele. Não é bacana demais isso aqui. Então, aqui já mostra para a gente que não tem injustiça. Ninguém partiu de pontos diferentes. Todo mundo foi criado igual. Saiu do mesmo ponto de partida.
Ah, Cláudia, como é que você olha assim? Já tem espíritos puros há zilhões de anos-luz na nossa frente, porque eles foram criados primeiro, são nossos irmãos mais velhos. Da mesma forma que existem irmãos mais novos, estão bem atrasadinhos, muito mais atrasados do que a gente. O momento da criação, todo mundo foi criado igual, agora em momentos diferentes, né? Então, alguns estão mais evoluídos e outros menos. Importante a gente se deter, por isso que não tem como comparar a gente com outras pessoas. Cada um de nós é um ser único. Então, aqui ele nos revela que nós também não somos criaturas destinadas à questão da passividade, mas somos coautores, vamos dizer assim, né? Ou autores da nossa própria evolução. Deus nos deu esse ponto de partida e nos deu essas ferramentas, a liberdade, que é o livre-arbítrio, o poder de fazer as escolhas, e cabe a nós, através delas, os esforços, a gente vai fazendo, vai trilhando, na verdade, esse caminho que vai nos levando, exatamente, levando até ele, como diz aqui a leitura, né? Em plenitude, como diz Joana de Ângeles, o ser integral, a felicidade, né? Então, fica aqui o convite. Convite à autorresponsabilidade consciente, né? Exatamente do que a gente precisa para poder crescer e se desenvolver. Outra coisa interessante também, que a gente se atente, é que não há condenação eterna para o espírito. Há sempre a chance de aprendizado, retificação e ascensão. Então, essa questão também, ela segura para a gente que não importa o tamanho, quão grandes tenham sido os nossos desvios, as nossas quedas, a porta da redenção e o progresso, ela vai estar sempre aberta para a gente, sempre. Então, ninguém está perdido para sempre. A lei divina, ela é uma lei de amor, que vai trazendo para a gente, que ela vai nos oferecendo, na verdade, sempre novas oportunidades de crescimento e elevação para todos os seus filhos, né? Todos nós estamos diante dessas oportunidades. Então, não importa, né? Não cabe a nós julgarmos. E aí começa por nós mesmos, né? Quem nunca se equivocou nessa, em outras existências? Mas não cabe a gente ficar carregando culpas, auto-julgamentos. Muito pelo contrário, é olhar sempre para a solução. Eu estou diante de oportunidades de melhoramento. Então, em vez de eu ficar olhando para isso aqui, que me traz tristeza, que me deixa, né, desanimado com a vida, eu vou procurar olhar para a beleza da vida, não é? Se eu estou me sentindo só, se eu estou me sentindo triste de alguma forma, por que eu não vou conversar com alguém, né, dialogar, desabafar? Se você não tem pessoas, não tenho amigos, não tenho pessoas próximas, tem números de telefone do CVV que você pode estar ligando para conversar com pessoas, desabafar, psicólogo, psiquiatra, tanta gente, profissionais, ou mesmo você fazer amizades, o grupo, daquele grupo que você faz parte, de praticar um esporte, seja o que for, né, dos grupos que a gente tem mesmo, puxar conversa com alguém. Não é importante que a gente perceba a grandiosidade, a oportunidade que todos nós temos de estarmos aqui, nesse momento, encarnados. Quantos gostariam de estar aqui e não estão? Estamos aqui diante dessas oportunidades que a vida nos oferece. Até aqui, tudo bem? Alguém gostaria de comentar sobre essa questão? Senão a gente já vai passando para 115. Fazendo as anotações, né? A 115 diz o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele,
A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Então, quando fala aqui simples e ignorantes, significa que o espírito, na sua origem, né, na sua gênese, é como uma, vamos dizer, uma semente divina, pura, que com todo o potencial para ser desenvolvido, para crescer, né, e cortando, podando, aguando, se desenvolvendo. Não há uma predisposição para o mal. Que, vamos dizer assim, vamos eliminar logo essa história, né, de qualquer conceito sobre a questão do pecado original, que é inerente, vamos dizer assim, de almas criadas para condenação, né? Não tem ninguém aqui que foi criado. Jesus mesmo falou que nenhuma ovelha sua se perderia, né? Então vamos trabalhar nessa perspectiva. Então Deus, sendo todo amor e justiça, como eu falei agora há pouco, né? Ele não poderia criar seres para o sofrimento ou para serem, vamos dizer assim, maus. A imperfeição é uma condição, eu diria que transitória do aprendizado. O que é, na verdade, a sombra? É a ausência de luz. Temporariamente, aquela pessoa, aquele espírito, ele está na sombra. Então, ela vai se libertar. Uma hora a luz vai chegar até lá. Aqui a gente pode tirar também que esclarecer. Essa questão dessa missão, como o texto traz para a gente aqui, deu a cada uma determinada missão com o fim de esclarecê-los. Bem, essa missão ela não chega para a gente como um fardo, como um peso. Aqui a gente pode observar como uma oportunidade de crescimento. Porque, afinal de contas, o objetivo final é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente se aproximar cada vez mais de Deus. Né? Isso demonstra que a vida, em todas essas fases que a gente viu, em todas as suas manifestações, é um vasto programa educacional, vamos dizer assim. É um processo de aprendizado e de educação do espírito, para que ele se desenvolva, que ele cresça, atinja cada vez patamares mais elevados. Né? Quando a gente fala sobre essa questão do conhecimento da verdade, em muitas crenças, religiões, segmentos se apropriam dessa frase para dizer que a sua verdade, qual a verdade? A verdade divina, do bem, do amor, da caridade. Qualquer coisa que seja contrária a isso não pode estar inserida dentro da verdade. Você se apropria, conhecereis a verdade está aqui, na Bíblia está escrito desse jeito aqui, você não está vendo, não? Impondo para os outros interpretações. Aí vem a história dos crivos, né, para a gente passar por esses crivos, da bondade, do amor, porque aquele crivo que a gente viu quarta-feira era diferente, né, uma pessoa que veio te contar alguma coisa. Mas aqui são os crivos estabelecidos pelos ensinamentos do próprio Cristo, que trouxe para a gente, os ensinamentos de Deus, até desde a época das tábuas. Quais são os maiores mandamentos? A maior lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está fora disso, então já não faz parte, já não é. Né? Então, Deus não poderia trazer para a gente umas leis que ele mesmo fugisse delas. Né? É a questão da gente realmente raciocinar, entender que o Criador ele é amor, é sabedoria em toda a sua plenitude. Bem, continuando aqui ainda, né, porque essa resposta ela é bem maior, e tem outra pergunta e resposta dentro dessa mesma, diz o seguinte: os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Esse trecho aqui aprofundou ainda mais, né? Essas provas, como se fala, né? Não como a gente tem o entendimento de que elas não são castigos divinos, não são castigos de Deus, mas são aqueles mecanismos, como a gente fala aqui de educação,
são mecanismos pedagógicos, que, na verdade, eles são essenciais para o nosso desenvolvimento, né? Então, elas expõem nossas fraquezas, vão estimular o desenvolvimento das nossas virtudes, oferecendo cada vez mais a chance da gente retificar os erros que nós cometemos no passado, como nós comentamos agora há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, expiações, né? Explícitas, implícitas, na verdade, aqui. Então, sem esses desafios, não haveria superação. Sem superação, a gente não tem progresso. Então, é necessário para o nosso crescimento, né? Essa questão da gente voltar aqui para a gente entender que isso não é castigo, né? E sim aprendizado, isso é muito importante. Aqui, quantas vezes a gente já ouviu falar, ou já deve ter pensado, isso aqui só pode ser um castigo de Deus. E foi mal que eu fiz para estar merecendo isso, né? Às vezes a gente comenta ou pensa dessa forma. Então, se está acontecendo, é porque é uma oportunidade de reparar, né? Não é para reclamar. E vem a questão das lamúrias, das lamentações, a gente vai reforçar bastante isso aqui. Mas é através quando fala aqui também sobre essas provas, aceitar com submissão, né? Aqui, provas com submissão, isso. Aqui é interessante a gente entender que essa submissão, ela não é para a gente uma maneira de aceitar passivamente. Ah, já que eu fiz isso, então eu mereço passar por isso aqui, porque eu estou colhendo mesmo aquilo que eu plantei, então está tudo certo. Não é essa perspectiva. É o entendimento e a gente saber que somos capazes de fazer o bem para nos livrarmos mais rápido ainda. Então, eu diria que é uma resignação inteligente. Compreende o propósito da dor e busca o aprendizado. Murmurar é um sentimento de certa forma, de revoltar-se, de questionar essa justiça divina que a gente está falando aqui. E isso vai mantendo a gente cada vez mais presos a esse ciclo de dor, de sofrimento, atrapalhando o nosso processo de crescimento, a nossa perfeição, como a gente viu na escala. Então, essa eu diria que é uma lição prática, né? Uma lição que a gente precisa ter para a nossa vida diária. A nossa atitude diante das nossas dificuldades, né, elas vão definir se elas vão nos elevar ou se vão nos atrasar, ou se vão nos manter presos a esse processo, porque você permanece distanciado da perfeição e da felicidade prometida. Então, pode ser que aconteça, vamos trazendo aqui para esse contexto, que esses espíritos que foram criados, que estão à frente, não necessariamente eles podem ter sido criados antes da gente. É claro que os espíritos puros, sim, mas vamos dizer aqui quem está um pouquinho na nossa frente, todos criados simples e ignorantes, em tempos diferentes. Mas esse que foi criado depois de mim, ele pode já ter me ultrapassado, porque eu estacionei. Eu parei nas reclamações, eu não sigo adiante, eu continuo fazendo coisas que são em desacordo com as leis divinas, enquanto que o outro está fazendo as suas escolhas um pouco melhores que as minhas. Ele já definiu que não, a minha proposta de vida é essa, eu vou procurar fazendo o que é o bom, e ele vai subindo as escadas um pouco mais rápido do que eu, que fiquei parado. Até porque eu acho que a gente não chegou nessa parte, mas a gente não evolui, mas a gente pode estacionar e deixar de evoluir. Então, vamos lá, seguindo ainda dentro dessa mesma questão, tem outra pergunta e resposta. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam e percorrendo as diferentes fases da vida? Ótima analogia, né? Então, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. E no final já está dizendo, a gente como homem, né, a experiência que nós estamos vivendo agora, ela vai cessar. O Cláudio vai ficar
para trás. Mas o espírito, ele continua, se estende ao infinito. Então, trazendo aqui para essa questão, né, a gente poderia dizer dessa infância da alma, dentro desse processo de criação até a angelitude, essa imagem da criança aqui, ela traz para a gente uma visão, talvez, que a gente, essa analogia traz um entendimento melhor para a gente, porque ela evoca essa inocência, vamos dizer assim, inicial, essa curiosidade, né, a necessidade de aprendizado, de orientação, de outras pessoas estarem ali, né, aceitando, né, sempre os guiados por outras pessoas. Todos os espíritos começam nesse estado de infância espiritual. Essa perspectiva, assim, essa visão, convida a gente a desenvolver cada vez mais a nossa humildade também, por que não dizer? Reconhecendo que a nossa imaturidade, né, e a vastidão ainda, o tamanho do caminho que tem pela frente para a gente percorrer ainda, né? É muito longo, é muito grande ainda. Se a gente se reconhecer como aprendizes sempre, isso vai ajudar muito no processo, né? Nós somos realmente crianças ainda nesse processo de avanço espiritual. E quando a gente tem essa percepção de que eu preciso aprender mais a cada dia, isso nos tira desse negócio eu já sei de tudo. Por exemplo, eu sou espírita, eu já tenho todo esse entendimento, né? Achar que é melhor do que o outro, porque já sabe um pouquinho, numa série talvez diferente um pouco, trouxe um pouco mais de entendimento. Mas isso tudo a gente já consegue colocar em prática, né? Tudo isso que a gente aprendeu, mesmo na nossa faixa de entendimento que nós temos. E quando a gente fala de criança também, nos remete, aproveitando aqui para estender mais essa analogia, né? Quem já ouviu falar de crianças rebeldes, né? E essas crianças rebeldes, o que acontece? Tem consequências, né? Permanece muitas vezes na ignorância, né? Não tem aquela serenidade, aquela tranquilidade como a outra. Então, é aqui o papel do livre-arbítrio, né? São escolhas que a gente faz. A rebeldia, vamos dizer assim, nessa área espiritual, ela vai se manifestar nas nossas desobediências às leis divinas, no apego às coisas, às pessoas, no apego ao mal, em você se negar a querer aprender, para crescer, né, permanecer na ignorância. Então, as consequências, não, vamos dizer assim, não são punições arbitrárias, mas um atraso, simples assim, um atraso no nosso processo natural de evolução. A gente fica para trás. A permanência nesses estados de dor, de sofrimento, distanciados ainda daquela felicidade que nos aguarda, da felicidade que não é deste mundo, né, que todos nós estamos destinados. Então, a frase, quando ele diz aqui assim também, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito, né, bem aqui no finalzinho. Isso aqui, para a gente, é um lembrete, vamos dizer assim, de que significa que, embora nós tenhamos aqui algumas décadas, poucas décadas, alguns mais, outros menos, né, para aprender essas coisas todas, assim, é muito pouco tempo para me aprender numa encarnação, o espírito tem toda a eternidade para progredir, mas que esse entendimento não traga para a gente um relaxamento. Eu tenho tantas vidas que forem necessárias para aprender, não preciso ter pressa. Esse tipo de pensamento mantém a gente parado, atrasado. Então, se estamos aqui, vamos aproveitar, né? De certa forma, liberta um pouco a gente também dessa ansiedade, né? De querer resolver também tudo agora, de uma hora para outra. Né? Tem gente que descobre essas questões e aí começa, às vezes, vamos dizer assim, querer trabalhar, se dedicar de segunda a segunda no centro espírita, e seja onde for, igual desesperado, porque eu preciso quitar minhas dívidas, eu vou aproveitar a oportunidade agora, e acaba botando os pés pelas mãos. Trabalha, 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 e não trabalha aqui dentro, que é o importante. Né? Continua com as suas imperfeições, o trabalho é dentro. É esse entendimento, como a gente viu na quarta-feira, que precisa a gente entender.
Porque não adianta a gente querer hoje salvar o mundo. A gente precisa procurar ajudar da maneira que a gente puder, né, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa paz também, estando saudáveis para também poder ajudar os outros. Então, é importante que a gente cuide da gente. Vou repetir: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começa comigo. Para eu poder amar o outro, eu preciso me amar. Para eu poder cuidar do outro, eu preciso me cuidar. Então, até nessa dedicação, a gente tem que ter cuidado e equilíbrio naquilo que a gente está buscando fazer, né, nesse crescimento. Então, de certa forma, aquilo que a gente faz aqui, que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, com boa vontade, porque quando você passa a ser uma obrigação, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, porque eu tenho que quitar minhas dívidas, isso traz um peso, e tem que ser leve, o processo ele é leve, né? E aí a gente vai ter um ganho significativo, né? Quando a gente trabalha com essa docilidade, como falou aqui, da questão da criança, né? E rumo a esse progresso. Reflexões aqui, uma reflexão sobre essa questão de número 115, um mapa claro da jornada do Espírito, revelando a justiça e a sabedoria da criação divina e empoderando-se com a compreensão de que somos construtores do nosso próprio destino e felicidade. Como eu disse para vocês, nós vamos ser redundantes em alguns aspectos, repetindo algumas frases para que a gente possa guardar, né, no estudo de 1h20 aproximadamente, alguma coisa precisa ficar. Então, a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Algumas frases para a gente refletir. A submissão à prova acelera o progresso. A murmuração atrasa a felicidade. 2 aspectos que a gente precisa trabalhar, entender isso aqui para o nosso dia a dia, né? Porque, mais uma vez, lembrando, submissão, aqui, essa palavra, colocada até entre aspas assim, não é você se submeter, é você compreender. Repetindo, não é passividade, nenhum tipo de conformismo cego. É essa resignação que o Evangelho traz para a gente, inteligente. A aceitação consciente dos desafios, entendendo tudo como um processo de crescimento, de aprendizado. Ok? Então, compreendendo que a prova tem um propósito pedagógico, né? De ensino, aprendizado. Então, convida a gente, repetindo, a gente a desenvolver virtudes, com paciência, fé, humildade, perseverança, tudo desse pacote aqui. Então, quando a gente aceita, vamos dizer assim, a prova, com essa mentalidade, nós extraímos dela o máximo de ensinamento possível. E aí a gente acelera o nosso processo evolutivo, moral, intelectual, todos eles a gente vai embora, né? Sempre quando fala sobre isso, sobre aceita, eu lembro da música, né? Aceita a tua vida, buscando melhorá-la. É aceitar a vida como ela é, buscando sempre melhor. E quando se fala aqui, eu lembro de um grande amigo meu que sempre fala também essa questão da murmuração. Não adianta nada você reclamar, né? Me recordo também de palestras do Rossandro Klinger, né? Falando que se a gente, ou do Haroldo, a gente teria que pegar um caderno de 10 ou 12 matérias para anotar a quantidade de vezes que a gente pode se pegar reclamando de alguma coisa, do quente, do frio, né? Se está frio em um lugar, se está sol no outro, o calor, a comida, esse local, de tudo, né? Da vida, das dificuldades, ó dia, ó vida, ó azar. Então, são situações que só atrasam, né? Que trazem energias negativas, que abrem portas, janelas, até para a obsessão, vamos dizer assim, essa questão da queixa constante, a vitimização, né, que muitas vezes a gente se coloca nessa situação de vítima sempre, e a gente vê que na trajetória da vida da gente, nós não somos vítimas nem algozes, somos aprendizes, né?
Então, vamos dizer que essa reclamação constante, essa situação, é a gente realmente se recusar, né, a aceitar as lições que a vida nos oferece. Tá aqui para você aprender. Aí você começa a reclamar, 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 não quero. Não é assim quando a gente recusa alguma coisa? Ah, tá aqui. Cláudio, você quer fígado? Tô falando experiência própria. Quero não. Né? Não gosto, não sei o que, eu estou reclamando e estou recusando. A mesma coisa a gente faz com a vida quando nos oferece alguma coisa, e eu não, aí começo a reclamar de tudo, e não fica muito legal. Então, quando a gente reclama, quando a gente murmura, como diz aqui a frase, a gente se fecha ao aprendizado, gera essas energias que eu falei, que são negativas, que vão cada vez nos aprisionando mais, como se fosse ali aquelas bolas, né, dos presidiários que os mantém presos no lugar, como uma âncora que prende o navio, que não deixa ele seguir, você tem que tirar para poder se movimentar, né? Sair, encontrar uma solução para essas questões. Então, essa atitude elimina a prova, faz com que a gente cresça, se a gente desmaterialize, vamos dizer assim, não precisa mais ficar nas rodas da encarnação, se aproximando cada vez mais, e não precisar mais reencarnar, né? Então, quando a gente permanece, a gente continua na roda das encarnações, trazendo peso, prolongando o processo de dor, de sofrimento, distanciando a gente dessa paz interior que a gente tanto busca, da paz, né? O interior começa pela gente. E, em consequência disso, a verdadeira felicidade. É porque a felicidade não é deste mundo, né? A gente está em busca dela. Avançando aqui um pouco mais, em cada desafio está a oportunidade de um degrau a mais na escada da perfeição. A gente vem comentando, falando dessa escada, né? A gente viu agora há pouco aquela seta subindo, né? Mas é uma escada que a gente vai subindo degrau a degrau. Então, frequentemente, a gente acaba encarando esses desafios como obstáculos, como muros a serem, né, transposição não consigo passar, como punições, né, que acontecem no nosso caminho, na nossa trajetória. Então, essa frase aqui, a gente poderia percebê-la como um convite, né, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Cada dificuldade, cada problema, cada situação que faz com que a gente saia dessa zona de conforto, que eu falei agora há pouco, é, na verdade, aí uma chance, assim, vamos dizer, disfarçada, né, de a gente desenvolver novas habilidades, fortalecer nossas virtudes, a gente poder também aprofundar a nossa compreensão sobre a vida, entender. Quem tem essa compreensão de nós aqui? Quem é de nós que tem que já absorveu e sabe exatamente o que é a vida, para que ela serve, tudo? Não de nós, a gente está aprendendo todos os dias. E é exatamente diante dessas dores, dessas dificuldades que vão sendo colocadas, dos medos, das aflições, das angústias, que faz a gente crescer da forma como a gente lidar com elas. Afinal de contas, essa escada que ele se refere aqui da perfeição, essa imagem, né, vamos dizer assim, remete à escada espírita, né, onde a ascensão ela é gradual e contínua, como a gente viu. Cada degrau vai representando ali um avanço moral, intelectual, né? Quando a gente supera esses desafios, a gente não aprende, não, vamos dizer assim, a gente não só resolve o problema, vamos dizer assim, né? Nesse ponto de vista, mas a gente aprende a lição. É importante que essa lição ela deixe algum tipo de aprendizado. E aí a gente vai se depurando, né? Uma imperfeição aqui, outra ali, e vai se tornando cada vez seres mais sábios e pessoas melhores, né? Então, é a prova de que a vida da gente, né, em sua essência, na sua essência mais pura, é um processo de aprimoramento constante.
Todos os dias a gente pode crescer um pouquinho. Eu não digo subir um degrau, mas pelo menos ameaçar levantar a perna para subir o próximo batente, né? E assim a gente vai crescendo, se desenvolvendo. O que mais nós temos aqui? Nossa atitude diante da dor define se ela nos eleva ou nos mantém estagnados. Tem a ver com o que eu já falei, né, agora há pouco, mas como é para a gente reforçar, né? A dor, a gente poderia dizer que é um fato inevitável? Sim. Durante o processo que nós estamos agora, de crescimento e desenvolvimento, de plantio e de colheita, a dor é um fato inevitável. Em suas diversas, vamos dizer assim, diversas manifestações, seja ela física, emocional, espiritual. Então, ela é uma experiência, importante que a gente saiba disso, que ela é inerente à condição humana. Estamos na carne, né? Então, é inerente ao processo evolutivo de todos os espíritos. Não é só você, eu ou outro que sofre. Todos já sofreram. Jesus, inclusive, que não precisava mais, veio aqui e demonstrou isso em sua plenitude, né? Sem merecer. Mas nós, como a gente sabe, né, na justiça divina, né, onde é que estão as causas anteriores às aflições, causas atuais. Então, em algum momento a gente plantou uma semente errada e a gente colhe. Então, não tem como fugir. Todos nós aqui passamos, estamos passando, ou ainda vamos passar por dor e sofrimento dentro dessas áreas, física, emocional, espiritual. Ponto. Como é que a gente vai lidar com isso? Aí é que faz a diferença. Aí é que vai fazer toda a diferença para o nosso crescimento. Então, quando a gente aproveita o ensinamento, as oportunidades de entender isso, que essas dores todas são professores, a gente avança, a gente passa de série, a gente consegue alcançar, né? Porque essas expiações, ou mesmo as provas, elas são fases, né? Fazem parte do nosso processo de aprimoramento. Então, essa atitude que a gente vai ter, que fala aqui, né? É um fator determinante para o nosso crescimento. Então, quando fala aqui sobre a questão de nossa atitude, não é a dor em si que nos paralisa, né? Ou nos faz progredir, mas sim a forma como a gente encara ela, como a gente reage a ela, sendo redundante nessa parte. Se a nossa atitude for de revolta, lamúria, vitimização, desespero, dor, tudo isso se torna um fardo ainda muito mais pesado. Então, é um grilhão que nos mantém presos. Vou falando de novo, a âncora, aquela bola lá no pé, impedindo que a gente aprenda, que a gente supere, que a gente avance e fica parado, estagnado. Então, se por um lado, né, essa atitude de lamúria nos prende, a atitude de resignação, de compreensão desse propósito, a fé, aí vem a coragem, a paciência, na busca desse aprendizado, a dor vai se transformar num poderoso instrumento de burilamento, né, da nossa transformação no ser melhor. Ela vai nos impulsionar a gente a pensar, a refletir, coisa que a gente está precisando muito agora na nossa vida. Parar um pouco, refletir, se conectar cada vez mais com Deus, né? Então, esse desenvolvimento nosso, né, da nossa, vamos dizer assim, dessa nossa empatia, a busca por soluções internas, dentro da gente. É essa conexão que a gente vai fazer cada vez mais com o plano espiritual. E com o plano espiritual superior, né? Porque com o inferior a gente já faz direto. É o que conecta a gente, essa questão das reclamações, da lamúria, da dor, do sofrimento. Então, as conexões elas são feitas de acordo com a nossa vibração. Então, nesse processo todo,
quando a gente faz essa escolha, né, de resignação, ela vai fazer com que a gente se eleve, com que a gente cresça, se desenvolva. Mais uma frase para a gente poder passar para a próxima questão. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Reforçando. Construindo a cada escolha o nosso futuro eterno. Então, essas escolhas, como eu falei agora há pouco, elas estão durante todo o nosso dia, todos os nossos momentos da nossa vida, a gente está fazendo escolha. E quando fala aqui que nós somos arquitetos do nosso destino, essa metáfora aqui do arquiteto é extremamente feliz nesse ponto de vista, porque o arquiteto, ele planeja, ele vai desenhar, ele escolhe os materiais, ele supervisiona toda a construção. Então, dessa mesma forma, nós não somos simplesmente passageiros ou vítimas de um destino aí que foi já pré-determinado. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui ativamente envolvidos dentro desse processo da criação, da modelagem da nossa própria realidade espiritual. Então, nós construímos também o nosso futuro, né? Depende de nós. Então, vamos dizer assim, que cada pensamento nosso, cada palavra, cada sentimento, cada ação, né, que a gente escolhe, são as nossas escolhas, elas são como os tijolos, o cimento, né, os projetos que nós usamos para edificar a nossa existência. Precisa se planejar também. Precisa se organizar para isso e saber exatamente o que a gente está fazendo aqui. Essa força da nossa escolha, essa ênfase aqui que a gente poderia dar para cada escolha que a gente faz, vai ressaltando a importância das decisões que nós tomamos. Por menor que pareça, muitas vezes. Não são apenas as grandes escolhas que vão moldar quem nós somos, mas soma das pequenas escolhas que a gente vai fazendo, essas deliberações que a gente faz diariamente, todos os dias, que passam muitas vezes despercebidos, que a gente não se atenta, a gente não reflete, como eu costumo dizer, a gente vem praticamente ali no automático. Então, elas vão traçando esse nosso caminho, e se nós escolhermos, né, o bem, a caridade, o estudo, essa superação desse entendimento, né, escolhas. Ou a gente vai preferir ficar inclinado ainda para a questão do egoísmo, da ignorância, da ociosidade. Então, nós estamos aqui determinando a qualidade dos alicerces e da estrutura dessa construção, eu diria, espiritual das nossas vidas. Então, esse futuro eterno aqui, essa expressão que nos aguarda, ela vai expandindo a nossa visão além da vida presente. Que não é aqui, morreu, acabou. Ou morreu, vou para tal lugar. Não, existe uma coisa muito maior do que isso. Para além da nossa vida presente. Nosso destino ele não se encerra com a morte do corpo físico de jeito nenhum. Isso aí a gente já tem certeza disso, né? A gente que estuda, que faz parte principalmente dos trabalhos. Então, o que a gente constrói hoje vai reverberar exatamente por toda a nossa existência imortal. De bom e de ruim, tudo que a gente construir. Então, as virtudes que todos nós adquirimos, os vícios que nós conseguimos superar, os conhecimentos que nós acumulamos, as relações que nós cultivamos, tudo isso vai compondo esse grande, vamos dizer assim, patrimônio do nosso espírito, que vai nos acompanhar, né, nas nossas infinitas, vamos dizer assim, etapas de evolução, nas nossas próximas existências. Então, essa frase também, para a gente poder finalizar aqui, ela acaba sendo para a gente um convite à nossa consciência, à nossa autorresponsabilidade. O que nós temos de responsabilidade de todo esse processo? Ela nos lembra que nós temos um poder, reforçando, nós temos o poder de transformar a nossa realidade
A cada momento. A cada momento a gente pode estar transformando nossa realidade. Eu lembro logo daquela passagem lá do filme Nosso Lar, do André Luiz, quando ele decide de uma hora para outra, ele sai com raiva da casa da esposa, na verdade, que ele deixou na terra, né? Ela está se relacionando com outra pessoa, ele sai com aquele sentimento de raiva, e naquele momento ele para, respira e transforma um umbral que estava na frente dele e volta para colocar o remédio na água vamos dizer assim, do adversário, né? Do que estava com a esposa dele ali atualmente. Então, foi uma escolha que transformou, naquele momento, todo aquele cenário que estava sendo criado de negatividade, de sombra, né? Então, nós temos esse poder também de transformar. A gente pode até não perceber, como a gente viu no André Luiz, mas a gente vai sentir-se bem melhor quando tomar essas decisões de forma correta. Então, essa oportunidade que nós temos de estar aqui, ela é ímpar, né, e a gente precisa aproveitar, edificando cada vez mais um futuro, vamos dizer assim, de luz e progresso, né, para o nosso espírito imortal. Então, dito isso, encerramos aqui mais um item, né? Vamos para 116. Até aqui, tudo bem para vocês? Algum apontamento, alguma anotação, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Não, a gente segue na 116. Então, vamos lá. Continuando ainda falando sobre essa progressão dos espíritos, né? A 116, essa questão diz o seguinte: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores. De certa forma, a gente até respondeu um pouco disso, né? A resposta, clara, é não. Todos se tornarão perfeitos. Até destaquei aqui para a gente poder conversar sobre isso. Eles mudam de ordem mais lentamente. Talvez por isso a gente não perceba tanto, né, esse nosso avanço. Porque o processo é lento e ele leva em consideração essas reencarnações. Mas aí segue a leitura. Porque, como já dissemos de outra vez, o Pai justo, misericordioso, não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Eu acho interessante que na própria resposta eles fazem uma pergunta, para que a gente possa realmente raciocinar, provocando a gente, para que a gente perceba, né, que faz todo sentido. Por isso que vem essa questão da racionalidade. Então, não tem essa, nenhuma alma é perdida para sempre. A resposta aqui começou com um categórico não, né? Nenhum espírito está determinado a permanecer, vamos dizer assim, destinado a permanecer eternamente na imperfeição, né? Ou nessas ordens inferiores, como nós vimos aí na escala espírita, nas últimas semanas. Então, todos, sem exceção, alcançarão a perfeição. Todos se tornarão perfeitos. Né? Que informação interessante, né? Importante para a gente, consoladora, saber disso, né? Todos nós seremos perfeitos. Então, é exatamente o que eu estava falando, porque quando fala que o Pai é justo e misericordioso, essa justiça divina, esta é uma das, eu diria, mais consoladoras e libertadoras verdades do Espiritismo, traz para a gente, quando fala que é o consolador prometido. Só em saber disso, não importa quando, né? Porque depende da gente. Mas a gente saber que vai ser feliz, que vai ter essa plenitude, que isso tudo não é uma utopia, que é uma verdade que nos aguarda, nossa, né? É bom demais. Então, ela acaba desmantelando por toda vez essa doutrina da condenação eterna, do inferno perpétuo, né? Que muitas vezes, por séculos aí, vem afligindo a humanidade, trazendo medo para as pessoas, né? Isso é muito libertador, mas traz as responsabilidades junto com isso também, né? Porque faz parte depende da gente. Então,
essa afirmação, quando ele traz aqui que o Pai é justo, misericordioso, reforçando ainda essa fala, né, de não banir os filhos, né, a gente poderia dizer que é exatamente essa essência dessa paternidade divina. Deus é Pai, né? Deus é amor infinito. E ele vai se manifestar para a gente, nos dando essa oportunidade contínua de redenção e progresso para a gente, né? Para todos os filhos, sem exceção. Então, não tem falha, não tem erros na criação divina. Nenhuma que vá justificar a perda de uma alma para sempre. Né? Seria um equívoco quando a gente vai analisar, não estaria de acordo com aquilo da proposta divina. Então, essa lógica da perfeição de Deus, essa pergunta retórica que ele faz aqui, né? Pretendeis, pois, que Deus tão grande, bom e justo fosse pior do que vós mesmos, né? Condenando as pessoas. Então, isso eu diria que é um golpe de mestre, sim, nessa questão argumentativa. Ele vai apelar para que a gente reflita sobre isso, para a nossa própria capacidade de compaixão e de justiça que nós temos. Vamos imaginar que se um pai humano, né, mesmo com as suas imperfeições, ele abandonaria um filho, né, meio rebelde para sempre? Pode ter até alguns aqui, você vai pensar assim, não, tem gente aí que faz pior, né? Cada um no seu processo evolutivo. A gente está falando de humanidade. Mas a gente, dentro do nosso processo de nós estamos aqui estudando, a gente como pais, que ama realmente nossos filhos, né? Vamos pensar dessa forma, então. A gente tem esse filho que dá um trabalho. A gente não ia continuar tentando, buscar, ensinar, mostrando qual o caminho, né? Para que ele se encontrasse, né? Então, de certa forma, isso revela que Deus, no seu patamar de bondade, né, de justiça, de lógica, ele transcende essas nossas limitações humanas e ele não deixaria nenhum filho realmente se perder. E quando fala que dessa lentidão mais lentamente no processo, é paciência, né? Paciência que a gente tem que desenvolver nesse progresso, que isso também não é punição divina de forma alguma, mas uma consequência natural, né, do tempo, até porque o tempo para a gente ele é relativo. O tempo não é da forma como muitas vezes a gente percebe aqui na dimensão da qual nós estamos inseridos, né? Então, é o tempo necessário que nós temos. Quanto tempo for necessário, nós teremos. Nessa, em outra, em várias, em centenas de existências, quantos forem necessárias, para que a gente cresça, se desenvolva e aprenda, através das nossas escolhas, né? Dessa resistência que muitas vezes nessas escolhas nos faz se distanciar do bem, cometer erros, e assim atrasar nossa marcha, nosso progresso, nosso crescimento. Então, no entanto, é nesse ponto que eu digo que a lei divina ela é paciente, né? Ela espera, né? Ela é persistente, e ela vai oferecendo para a gente infinitas oportunidades, através de quantas reencarnações forem necessárias, quantas provas, quantas dores a gente ainda precisar passar, até que a gente, como espírito por si só, a gente acorde e compreenda essa necessidade da gente estar alinhado com o bem, né? Então, isso nos ensina também a ter paciência com o próximo, né? Não só com a gente, mas também com o próximo. Saber que ele também está num processo como esse, né? E ele pode estar atrasando o processo dele. A gente não precisa desejar mal para ninguém. Não precisa. Cada um já faz o mal necessário para o seu próprio progresso. A gente só precisa desejar o bem, que aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente está cheio, como a gente vem aprendendo, né? É sobre essas questões. E para a gente finalizar a reflexão aqui, essa questão dessa lentidão também pode reforçar essa ideia de vou esperar o tempo que for necessário para que você seja bom, né? Não importa quanto tempo vai demorar, mas a gente vai ter paciência, vamos aguardar, oferecer oportunidade, vai passar por isso, até você ficar bom. Uma hora vai dar certo. Por mais que o espírito se desvie, por mais que cometa falhas,
Ele não pode escapar da lei do progresso, porque é uma lei. É inevitável isso. Então, mais cedo ou mais tarde, através da dor purificadora, né? Ou do amor, que o inspira, porque a dor vai vir primeiro para impulsionar e desenvolver essa questão, do amor. Então, você vai sendo impulsionado a retomar, eu diria assim, esse caminho da luz, a perfeição, que é o destino final de cada um de nós. Então, essa questão também reforça que o universo tem todo esse dinamismo, né? Onde tudo está constantemente em evolução, né? Tudo está em transformação, está em mudança constante, né? Essa questão do espiritual, né? Se tivesse parado, seria uma coisa contrária à própria lei da natureza, da vida, da criação divina. Então, o espírito, sendo uma centelha divina, como a gente estudou lá no início, carrega em si esse próprio impulso, né, de crescimento e também de expansão. Então, vamos lá. Para todos nós que estamos aqui nesse momento, ou que vai assistir o vídeo depois, através do YouTube, para aqueles que se sentem assim, vamos dizer, desanimados, né, com as suas imperfeições, com os erros que cometeram, com essa lentidão no progresso, eu queria que isso aqui fosse mais rápido, né, a gente é muito imediatista, né, então a gente, essa verdade pode ser para a gente um estímulo, né, não importa o quão inferior a gente possa se sentir, parecer, né, ou quão grandes tenham sido os erros que eu cometi, não importa. Essa porta da redenção, da ascensão, ela está sempre aberta para nós. Vai sempre nos acolher. Então, a esperança, ela não é passiva, é um convite. Convite à ação, a esforço contínuo na nossa busca por essa melhora. Repetindo, sendo redundante, mais uma vez, a perfeição, ela está garantida para todos nós. Só cabe cada um de nós seguir os nossos passos rumo a esse processo. Então, só para a gente refletir aqui, rumo ao encerramento do nosso estudo, fiquem até o final, pessoal, para a gente, quem puder, claro, né, participar da nossa dinâmica no finalzinho, tá? A dinâmica é só para quem está aqui ao vivo com a gente, todo sábado, às 17 horas. Não, essa parte não vai para o YouTube. Então, a questão 116 é um hino à justiça e à misericórdia divinas, que asseguram a todos os espíritos a possibilidade e a certeza de alcançar a perfeição e a felicidade, mesmo que o caminho seja longo e as provas, por vezes, difíceis. Né? Isso aqui deu uma resumida em tudo que a gente falou até agora. E só para a gente ajudar aqui essas reflexões finais, a condenação eterna é uma falácia humana, a misericórdia divina é uma verdade universal. E aí? Será que tem alguma dúvida disso? E aqui nós temos que ter algum tipo de medo para a condenação, de que iremos para um local de dor e de sofrimento eterno? Ou a gente prefere ter essa compreensão, nem preferir, né, entender, de que Deus é soberanamente bom e justo, e que vai sempre nos acolher e nos dar a oportunidade de seguir adiante, né? Então, é bem fácil da gente pesar aqui. A eternidade é o tempo de Deus para nos conduzir à perfeição. Ninguém fica para trás. Só para a gente reforçar.